prova é Eu quinta-feira. sou muito Bruno. lerda e não vi nossa classe aqui. Ou ele só mandou do sexto ano? Gabi, olha aí direitinho, tá? Você é muito lerda, não viu nossa classe lá. Ó, Gabriela, deve estar lá no final da folha, primeiro ano. Achei. Então aqui, galera. Eu deixei claro a possibilidade de eu ser lerda. Então aqui é o seguinte. Então, nós vamos fazer a prova do capítulo 3, que fala sobre o antigo regime, né? O antigo regime europeu. Né, que é o período que se estabelece na Europa depois ali da degradação, né, do modelo medieval ou da sociedade medieval. Né? Então, nesse processo de transição que vai da decadência do sistema feudal, passa pela formação das monarquias modernas, ao concluir este processo, nós temos o que nós vamos chamar de o antigo regime. Tá? Este antigo regime, ele vai perdurar na história da Europa ali entre finais do século XV até os finais do século XVIII, né? E aí começava esse período longo da história aí que nós chamamos de o antigo regime. Quando eu falo no antigo regime, dois elementos são extremamente importantes para entender a dinâmica desse período. Né? São dois conceitos. O conceito de absolutismo e o conceito de mercantilismo. O antigo regime, então, ele funciona sobre as bases desses dois elementos, desses dois, podemos dizer assim, dispositivos. Tá? Um é um dispositivo político, que é o absolutismo. O outro é um dispositivo econômico, o mercantilismo, tá? Quando eu falo o que é, vou tentar responder o que é o absolutismo, eu vou responder da seguinte forma, tá? O absolutismo tem que ser entendido como um sistema político, tá? Que durou entre os séculos XVI e XVIII na Europa, tá? Sendo que o seu momento mais importante foi o século XVII. Tá? E nesse sistema, o rei se coloca como governante absoluto. Ou seja, o rei concentra todos os poderes. O rei controla o exército, o rei controla a religião, o rei controla a justiça, o rei controla a cobrança de impostos e tributos, o rei nomeia funcionários, o rei controla tudo, inclusive a vida dos súditos. Então isso é absolutismo. Tá? Um detalhe aqui, tá? Esta aula que está sendo gravada, eu vou mandar ela para vocês, beleza? Dessa aula de revisão. Tá bom. Ah, tá. Obrigado. Tá? E aí, né, sobre essa nova perspectiva, né, de um governo centralizado, nós vamos começar a ver elementos que vai diferenciar do período medieval. Agora eu tenho um Estado unificado, eu tenho um exército permanente, eu tenho tributos e unidade monetária unificada, eu tenho leis unificadas que valem para todo o território, e isso tudo sendo regido, controlado de perto por uma única figura, o rei. Então isso é o absolutismo. Tá? Quando eu já penso no mercantilismo, e aí já vou falar da questão, que aí já é uma ideia econômica, por que o mercantilismo é importante ali nesse período da Europa, da história da Europa? Porque a Europa ela necessitava de quê? De uma recuperação econômica. Porque a Europa ela vinha de uma crise econômica, né, de um desastre econômico desde lá do século XIV, com a pandemia da peste negra, a crise de abastecimento, a falta de alimentos, a fome, a miséria. Então a Europa vivia esse cenário. Então era necessário recuperar vamos dizer assim, uma posição econômica de qualidade em um novo cenário político que estava sendo concretizado. Porque eu estava criando a Europa, eu estou criando uma nova Europa, a Europa dos reis absolutos.
Então esses próprios reis absolutos, eles vão pensar nesse sentido. Se eu tenho um sistema político novo, eu preciso de um sistema econômico novo. Daí veio o mercantilismo, né? E o mercantilismo, ele veio para ser, né, o sistema econômico que vai buscar a acumulação primitiva de capital. Tá? Então, a ideia é enriquecer as monarquias. Então é bem simples, eu tenho que enriquecer as monarquias. E eu posso tomar caminhos diferentes para buscar esse enriquecimento das monarquias. Eu posso buscar a prática do metalismo, que é a exploração de metais preciosos. Eu posso buscar o desenvolvimento do comércio, eu posso ir para o desenvolvimento de manufaturas, ou indústrias, né? Então eu vou criar mecanismo para buscar, né, e obter essa acumulação primitiva de capital. Então essa é a Europa que nós vamos ter aí a partir de agora, né? Uma Europa moldada politicamente pelo absolutismo e economicamente pelo mercantilismo. E nesta Europa eu vou ter uma sociedade, uma sociedade que aí sim eu não vou muito distinguir da sociedade lá do período medieval. A sociedade continua possuindo praticamente a mesma estrutura, dividida em grupos sociais. Esses grupos sociais nós vamos chamar de estamentos, né, que é a divisão da estrutura populacional em camadas. E essas camadas nós chamamos de Estado. Né? Então essa sociedade ela é dividida em primeiro estado, que é o clero, e este clero, tá, ele é dividido em duas subdivisões, o alto clero e o baixo clero. Eu vou ter o segundo estado, a nobreza, tá? Que ali eu tenho a nobreza tradicional e a nobreza e a pequena nobreza, uma subdivisão interna, tá? E eu vou ter o terceiro estado, o maior dos estados, né? A maioria da população estava nesse terceiro estado. Que aí eu coloco ali alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia, profissionais liberais, camponeses, servos, na França os sans-culottes. Então é um povão. O povão encaixa no terceiro estado. E esse terceiro estado é o estado que não tem privilégio nenhum. Ele só tem obrigações. Porque a ideia dos privilégios que existia lá na Idade Média, dentro da estrutura social ainda vai continuar a existir. Porque a Idade Média acaba, só que a configuração social de eu criar uma sociedade baseada em privilégios não acaba. Então os dois grupos privilegiados da sociedade serão quem? O primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza. O terceiro estado, ele, popularmente dizendo, ele come o pão que o diabo amassou. Porque não tem privilégio nenhum, ele só tem obrigações. É a obrigação de pagar altas taxas de impostos para sustentar o luxo da nobreza, é pagar altas taxas de impostos para sustentar a estrutura da igreja. Então, essa galera, elas sofrem bastante. E é essa galera do terceiro estado que lá na França do século XVIII vai fazer uma revolução. Nós vamos chegar nela aí daqui a pouco, né? Então, essa era a sociedade que nós tínhamos dividida em 3 estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Com um detalhe. Nessa divisão de classes, né, diferente de hoje, né, que hoje eu posso, por exemplo, saiu uma pesquisa ontem, de cada 10 pessoas que há 6 anos atrás estava na classe média no Brasil, regrediram uma classe abaixo. Então, né, você está tendo ali o quê? Uma mobilidade social, uma mudança constante de posição nessa divisão de classes. Né? Eu não gosto de usar essa palavra classes, eu gosto de falar agrupamentos, porque esse trem de classe é muito século XIX. Aí, né, na sociedade do antigo regime europeu, esta mobilidade que é constante nos dias atuais acontecia muito pouco. Era quase que inexpressiva essa possibilidade de mudança de um grupo social para outro. E só acontecia, tá, quando havia uma mudança entre a nobreza
para o clero. Não tinha outra perspectiva de mudança, não. Se, por exemplo, se a Lara está ali lá no terceiro estado, ela nasceu dentro ali da classe burguesa, mesmo com o poder aquisitivo que ela tiver, ela nunca vai ser uma nobre. Ela vai ser vista sempre como burguesa. Porque ela não tem essa possibilidade de ascensão. Tá? Então ela vai continuar no terceiro estado independente da capacidade econômica que ela possua. Então você tem uma sociedade que tem uma incipiente mobilidade social. Esta mobilidade ela só acontece, tá, de forma constante quando você tem uma mudança ali do clero para da nobreza para o clero. Só isso, tá? E aí, né, eu chego na parte que eu falo sobre como funcionar politicamente esse Estado. Nós sabemos que esse antigo regime, dentro da perspectiva política, ele tem como principal sistema político o absolutismo. Então tá lá o absolutismo enquanto um sistema político. Tá? E aí, esse sistema político, para funcionar, né, eu tenho que definir alguns princípios sobre esse sistema político. Porque, por exemplo, eu sei que o sistema político que nós vivenciamos atualmente em nosso país é uma república, que essa república é fundamentada por sustentada, melhor dizendo, por uma democracia representativa, e que há teóricos que estabelecem o princípio do funcionamento dessa democracia, como Montesquieu, né, o Rousseau. Então, temos teorias sobre o modelo de governo que nós temos. O absolutismo, enquanto modelo de governo, também terá essas teorias. Né? Porque nós sabemos, o absolutismo, o poder se concentra totalmente nas mãos dos reis, né, dos monarcas. Mas o que fundamenta este poder concentrado nas mãos dos reis? Ou seja, por que os reis devem ter este poder centralizado? E aí, para tentar responder essa pergunta, surgem algumas teorias. Tá? Nós temos, para responder essa pergunta, 3 caminhos. Nós podemos seguir. Qual pergunta? Né? Por que os reis têm esse poder centralizado? Nós podemos seguir a resposta dessa pergunta através da chamada teoria divina dos reis. 2 pensadores vai nos dizer que o poder absoluto do rei tem que ser respeitado, tem que ser mantido, porque é um poder divino. É um poder dado por Deus a eles. Né? Que é o Jean Bodin e o Jacques Vouziers. Esses 2 caras, então, eles vão defender essa tese, né? De que o poder absoluto do rei é um poder divino. Logo, sendo um poder divino, tem que ser um poder sustentado, mantido e respeitado. Você não pode se contrapor a forças divinas. Bem simples. O outro cidadão que busca responder essa pergunta já vai nos dizer que esse poder absoluto, ele tem que existir nas mãos dos reis, porque o homem é o lobo do próprio homem. Porque o ser humano está ele vive constantemente em conflitos e precisa de um ser forte, soberano, para impor o controle a essa sociedade e impedir esses conflitos. O sujeito que nos disse isso foi Thomas Hobbes, no livro O Leviatã. Né? O Thomas Hobbes vai nos dizer que o homem em seu estado natural é o homem propício, né, a viver em um estado de guerra. E que para tirar o homem desse estado natural, será necessário um contrato social. Um contrato social que seriam as leis geridas por um soberano absoluto, no qual as pessoas deveriam respeitar
as decisões desse soberano. Porque esse soberano está ali para oferecer o quê? Está ali para oferecer o que a seus súditos? Segurança, proteção, tá? E paz. Esse é o nosso amigo Thomas Hobbes. Tá? Então, para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. E para impedir que esse homem viva em pleno estado de guerra, oferece a eles um contrato baseado em leis. E toda vez que você segue um contrato, se você romper esse contrato, você será punido de alguma forma. Quando você não vai lá na Algar Telecom e faz um plano lá top, você não tem que assinar um contrato e ficar com aquele contrato vigente lá por alguns anos, que eles falam lá, vigência do contrato e tal. Se você quebrar esse contrato, você tem que pagar uma multa. No caso do Thomas Hobbes, se você desrespeitar o contrato, você é punido com violência. Tá? Porque o rei absoluto é violento. Tá? O outro e o último teórico deste grupo é o principal deles, um tal de Nicolau Maquiavel, que vai escrever um livro chamado O Príncipe. Né? Como eu disse para vocês, o Maquiavel é considerado o fundador da ideia da política moderna. Vocês irão estudar Maquiavel na filosofia, mais ou menos nessa linha, de o fundador da política moderna. Tá? No livro Príncipe, ele vai relatar como que um líder, não somente um rei absolutista, mas na verdade um líder tem que se postar diante aqueles no qual ele está liderando. Tá? Eu costumo dizer que Maquiavel, o livro Príncipe de Maquiavel, tem que ser lido por todos nós, para entender o que é liderança. Tá? Então, para Maquiavel, ele começa dizendo que o rei, o monarca, para ele assumir o posto de monarca, ele tem que ter uma virtude. O que seria a virtude do rei? Né? Seria a capacidade. As capacidades do governante. Ele estudou para ser rei? Ele tem conhecimento para ser rei? Ele tem qualidades que faz dele uma grande liderança e servirá para ser rei? Então tem que ter a virtude. Se eu tenho a virtude, eu alcanço a fortuna. Só que fortuna aqui não tem nada a ver com dinheiro, tá? Com riquezas e etc. Fortuna aqui para o nosso amigo Maquiavel é controle, ordem. Você usa da sua postura de liderança para impor ordem. Tá? E aí ele tem alguns elementos importantes, né? Que ele diz, por exemplo, para o Maquiavel, o líder, né? No caso o rei, o príncipe, ele tem que atuar sempre em prol da sua soberania. Ele tem que atuar sempre em prol, vamos dizer assim, do seu país. Para isso ele diz, os fins justificam os meios. Para vocês, o que significa essa frase? Os fins justificam os meios. Que se a finalidade for boa, se a intenção for fazer uma coisa boa, pode fazer qualquer merda. For o que justifica. Exatamente, Chica. Isso aí. Para o Maquiavel, se eu precisar entrar em uma guerra para defender o meu país, mesmo sabendo que essa guerra vai levar à perda de vidas humanas, eu posso fazer essa guerra. Porque eu estou fazendo essa guerra para o bem da minha soberania, para o bem do meu poder. Se eu precisar matar um filho de Kenga, vamos dizer assim, que está me atrapalhando, segundo Maquiavel, dar um jeito de sumir com aquele sujeito do mapa, meu amigo, faça isso. É em prol do seu poder, da sua liderança, da sua soberania? Vai e faça. Né? Uma outra frase, um outro posicionamento, outra questão que o Maquiavel diz, que todo líder, todo monarca, ele tem que passar uma imagem de temor para os seus súditos, para manter o respeito. Ele tem uma frase, né? É melhor ser temido do que ser amado, pois enquanto temido, serei respeitado. Bem forte essa frase, né? Pois é, né? Vocês aí, todos têm um receio da dona Sandra, não tem? Porque vocês tudo tem medo dela. Mas tem respeito. Né? Eu tenho mais medo do Gustavo do que da dona Sandra, pra ser sincera.
né? Mas tem respeito. Porque o temor, segundo Maquiavel, é o instrumento que leva ao respeito, né? Todo mundo que trabalha na empresa, ele tem o temor de ser demitido. Por isso que ele respeita as regras da empresa, respeita as regras impostas pelo patrão, porque ele sabe, se ele não cumprir as regras que estão ali, respeitar aquelas regras, tchau, tchau, você vai caçar outro emprego. E no momento não dá para ficar caçando os outros, mudando de emprego na situação que nós vivemos atualmente. Então é isto. Então Maquiavel é muito, o pensamento do Maquiavel vai muito mais além do que uma mera ideia para um rei absolutista. As ideias do Maquiavel podem ser interpretadas na atualidade, muito fácil. Eu falo que o livro, o Príncipe, tem que ser livro de cabeceira de cama, tá? E aí, ok, já entendemos aí as teorias. Tem teoria divina, tem teoria de controle dos súditos, porque os súditos vivem em guerra, e tem uma teoria que faz com que o rei seja um sujeito que possa agir defendendo seus interesses próprios. Ok. E como formou-se essas monarquias nos países europeus? Essas monarquias absolutas, né? E aí nós fazemos uma trajetória na formação dessas monarquias absolutas por 4 países: França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Os 4 países modernos que surgiram na Europa assim de cara, né, num primeiro momento. Quando eu falo no absolutismo francês, né, o absolutismo francês ele é um absolutismo bem singular. Porque é um absolutismo que ele chega a um determinado momento da história, ele se torna um grande símbolo do absolutismo europeu. Principalmente com Luís XIV, o Rei Sol, né? que é segundo, né, os historiadores, é a figura mais imponente da história do absolutismo. Né? E a do Luís XIV, passando por Luís XV e Luís XVI, né, essa dinastia, né, eles vão manter um Estado absolutista bem coerente, né, bem na figura de que o rei é o sujeito centralizador, que o rei é o cara que move as ações em defesa do país, né, tem guerra no meio disso aí, tem guerra dos 30 anos, tem guerra dos 7 anos, então estava ali sempre na posição de defesa, tá? Só que termina de uma forma bem cruel este momento absolutista da França, né? Luís XVI, o último rei absolutista da França, ele é decapitado, ele é deposto, né, durante a Revolução Francesa e decapitado pelos revolucionários franceses no ano de 1793. Tá? Já na Inglaterra, o absolutismo lá na terra da rainha segue momentos distintos, não tem um equilíbrio, tá? Lá na página 86 fala do absolutismo inglês, né? O absolutismo inglês começa a ser formado ali com a formação do país Reino Unido, né? Do país Inglaterra, ao final da Guerra das Duas Rosas, que é a Guerra Civil. E aí você vai passando por alguns momentos. Você tem ali um momento que o rei inglês vai fugir um pouco dessa ideia de centralização, quando ele cria uma Carta Magna, né? Quando tem a criação da Carta Magna em 1215. Essa Carta Magna limita os poderes do rei, tá? Então, os reis que vão suceder ao período da Carta Magna vão tentar eliminar essa Carta Magna de todo jeito, até que, né, o absolutismo na Inglaterra chega ao seu ponto auge com 2 mulheres. A Elizabeth I, tá, que impõe, né, um absolutismo mercantilista ao extremo na Inglaterra, e a Mère Blonde, né, a Maria Sanguinária, que é a mulher mais cruel que a Inglaterra já viu nessa vida. Maria Sanguinária. Ela perseguia e matava todos aqueles que estavam no caminho dela no sentido de atrapalhar. Ok? Aí,
o absolutismo nas monarquias ibéricas, Portugal e Espanha, tem já um sentido mais direcionado para a ideia da colonização. Né? Tanto Portugal como Espanha consolidam o seu regime absolutista fazendo uso do processo de colonização das Américas, né? Das grandes navegações, que é o assunto do nosso próximo capítulo, né? A colonização da América. E aí Portugal, os espanhóis primeiro, né, iniciam um processo de colonização na América Central, na América ali, né, região do México, do Panamá, e as coisas todas ali. E Portugal depois inicia esse processo de colonização aqui em terras brasileiras. Né? E fazem uso deste modelo de país, desse modelo de proposta econômica para desenvolver o absolutismo. Né? No caso de Portugal, o absolutismo conduzido pela dinastia Bragança. No caso da Espanha, né, esse absolutismo conduzido pelos reis católicos. Tá? Os reis católicos Isabel e Fernando, né, que vão conduzir todo esse processo absolutista aí nesses dois países, que vai chegar a um determinado momento da história, vão ser os dois países mais poderosos da Europa. Quando você fala hoje Portugal e Espanha, a gente até estranha, né? Nossa, Portugal e Espanha são dois países europeus que têm pouca relevância no cenário europeu, etc, etc. Mas quando você falava em Portugal e Espanha entre os séculos 16 e 17, eu estava falando ali dos dois países mais poderosos do continente europeu. Tá? O continente europeu tinha duas grandes potências marítimas. Oi? Eu tenho só uma dúvida. Aquela hora que você falou daquelas duas mulheres lá, quando elas fizeram isso, já tinha a Carta Magna ou não? Não, Chico. Eles quando o absolutismo se concretiza, a Carta Magna é extinta. Foi bom você ter perguntado. Eu entendi que a Carta Magna foi feita depois. Tipo assim, o trem tava ruim demais e fizeram esse troço. Aí depois vão refazer a Carta Magna. Entendi. Né? É que eu tô confundida. Obrigada. Que ela tinha sido feita depois, tipo, como uma solução. Né? Porque você tem a origem da Carta Magna na Inglaterra em 1215, tá? Aí vem todo o período aí que conduz até o absolutismo. Aí veio as revoluções inglesas que vão derrubar, né, o absolutismo, e aí eles recriam uma nova Carta Magna, só com outro nome, que é o Decreto de Bill of Rights, um negócio assim, Bill of Rights, que aí reintroduz a ideia do parlamentarismo na Europa, né, no caso na Inglaterra. Tá? Você volta a tirar o poder todo centralizado na figura do rei. Tá? Mas nós vamos ver isso mais pra frente. A Revolução Inglesa é uma das matérias mais gostosas que tem de estudar. Adoro as revoluções inglesas. E aí, né, nesse cenário, nós temos, então, para fechar, o mercantilismo, o sistema econômico, né, que começa lá na página 87. Que aí ela começa falando o conceito, né, de mercantilismo, que eu já disse aqui, e fala, né, sobre os princípios básicos de sustentação deste modelo econômico. Quais são os princípios básicos do mercantilismo? Primeiro, tá? Intervenção do Estado na economia. Tá? Então, quem controla todo o sistema econômico é o rei. Segundo, prática do metalismo. Acúmulo primitivo de capital através da exploração de metais preciosos, o que acaba desenvolvendo o processo de colonização nas Américas. Tá? Terceiro princípio, balança comercial favorável. Tá? Ou seja, eu tenho que importar mais e importar menos. Tá? Quarto princípio, colonialismo. Ou seja, eu preciso de terras coloniais para desenvolver a prática mercantilista. Eu preciso de colônia.
né? E quem deu sorte nesse processo de colonização no primeiro momento foi quem? Portugal e Espanha, tá? Que vão de cara desenvolver a prática do colonialismo, tá? Só como modelo de sustentação dessa prática mercantilista. Aí, o mercantilismo, ele se configura de formas diferentes sobre os países europeus, tá? O mercantilismo, por exemplo, em Portugal e Espanha, será baseado no metalismo, porque eles vão em busca da exploração de metais preciosos, ou seja, acumulação primitiva de capital através da exploração de metais preciosos, no caso ouro e prata, tá? A Espanha, no primeiro momento, ela obtém sucesso nesse modelo de mercantilismo. Já Portugal leva um tempo. Portugal só vai desenvolver a prática do metalismo no século XVIII, quando ele descobre as minas de ouro aqui na região de Minas Gerais, né? Inglaterra e Holanda já vão desenvolver o seu mercantilismo baseado na ideia do comércio, o comercialismo, né? Que, ou seja, eu vou buscar desenvolver o meu mercantilismo com o objetivo de manter uma balança comercial favorável. Então eu vou investir na atividade comercial. Consequência de buscar desenvolver o mercantilismo sobre a base comercial, eu vou ter desenvolvimento da marinha. Inglaterra e Holanda disputavam os mares durante um tempo da história, né? França vai investir o seu modelo de mercantilismo na ideia da industrialização, da produção de manufaturas, né? Uma proposta feita lá no século XVI pelo ministro Jean-Baptiste Colbert. Então, por isso que o mercantilismo na França, nós vamos chamar ele de colbertismo, tá? E era uma ideia de industrialização, né? De conduzir a criação de manufaturas de produtos de luxos, né? Quais seriam esses produtos de luxo, né? Tecidos finos, porcelanas, perfumes, pratarias e etc. Tá? Então essa é na França. Já na Alemanha, onde eu não tinha um Estado unificado, a Alemanha não era um país unificado ainda, né? Porque a Alemanha só se unifica no século XIX, eu já vou desenvolver um mercantilismo denominado de cameralismo. E qual que era o objetivo desse cameralismo, tá? Unir economicamente a nação, ou seja, pegar todos aqueles territórios que são distintos e unificar eles. Certo? Economicamente falando. Ok? Ok. Beleza. Ok. Pronto, eu só voltar com você até de uma questão lá do estudo dirigido. Acho que é do estudo dirigido. Daquela resistência contra o absolutismo, qual foram os pontos que a gente citou? Só que é para me anotar aqui. Da resistência, revoltas, rebeliões burguesas e revoltas camponesas. Tá, é porque eu tava conferindo que eu escrevi que eu tinha colocado a resistência da burguesia, aí eu só passei, podia deixar aí mesmo. Tá. Então é rebeliões e revoltas camponesas. Ok? Então é isso, gente. Deixa eu parar a gravação aqui.